Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Arantes, eu sou mestrando no Laboratório de Percepção Psicofísica da Faculdade de Filosofia e Ciências de Ribeirão Preto e sou aluno pai da disciplina Psicologia Geral Experimental 3, que tem como objetivo passar conteúdo de percepção e psicofísica e sou orientando tanto na disciplina quanto no laboratório pelo professor Sérgio Sheishi Fukushima. E eu estou fazendo esse vídeo para passar um embasamento teórico bem a grosso modo, tá? Bem rapidamente, do histórico da psicofísica e dos métodos clássicos da psicofísica, tá? Então isso aqui é para servir como uma série de dois vídeos, né? O primeiro passando mais um pouco do histórico e o segundo falando um pouco mais dos métodos clássicos e de cálculos. E o terceiro, vai ter um terceiro vídeo que vai falar especificamente como fazer o primeiro exercício experimental da disciplina, né? Que esse vídeo serve como basamento para isso, que é um exercício que vocês vão usar um dos métodos clássicos da psicofísica para fazer uma tarefa experimental que vocês vão fazer com vocês mesmos, que é o método dos estímulos constantes, ok? Bom, então a psicofísica, como o nome mesmo diz, ele tem dois elementos, o psíquico e o físico. O psíquico diz a elementos mentais, né? Ele diz respeito à mente, enquanto o, o elemento físico diz respeito a estímulos concretos e mensuráveis, né? Externos à pessoa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a psicofísica ela tenta estabelecer relação entre o estímulo externo, físico e concreto e a experiência subjetiva. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a pessoa está observando, por exemplo, flores e ela tem uma experiência subjetiva daquilo que ela está observando. Então, a psicofísica tenta estabelecer relação entre esses dois eventos, né? No momento que a psicofísica ela surge, o pensamento dominante na época era o pensamento dualista, né? É, esse pensamento dualista tem origem na filosofia de Descartes, que ele vai falar que existem que o funcionamento humano, né, ele é dual, ele é dividido entre corpo e mente. E aí ele vai falar que o corpo ele é como uma máquina, ele obedece às leis da natureza, enquanto a mente ou o espírito é uma entidade separada que não obedece às leis da natureza. De acordo com Descartes, o, o espírito e o corpo eles se conectam através da glândula pineal, que, que ele faz essa conexão do corpo e da mente. Hoje em dia a gente sabe que as coisas não são bem assim, que essa não é a função da glândula pineal. Mas esses pensamentos dualistas até hoje deixam um certo resquício. Então você vê até em sala de aula na psicologia hoje um, algumas frases do tipo, isso é biológico ou isso é psicológico? Esse tipo de pensamento é um pensamento dualista, né, que hoje em dia com os conhecimentos atuais de neurociência, de psicologia, enfim, já não fazem mais muito sentido esse tipo de diferenciação, porque o, o, o teu pensamento se passa no biológico, né? Os eventos acontecem no biológico. Você quer fazer um experimento disso, você toma um monte de álcool que você vê como o físico vai alterar o teu psicológico. Uma resposta a esse pensamento dualista que contribuiu muito para a mudança de pensamento e para a criação do estudo da mente para uma abordagem científica foi a psicofísica. Como eu disse antes, a psicofísica estabeleceu uma relação entre a experiência subjetiva e estímulos físicos, assim indo na contramão do pensamento dualista cartesiano.
E quem abriu o caminho da psicofísica e, consequentemente, da psicologia experimental foram os cientistas Ernst Weber, um professor de anatomia da Universidade de Leipzig, e Gustav Fechner, formado em medicina pela mesma faculdade e depois contratado como professor de física. Os dois abriram caminho para o fisiólogo na mesma universidade, Emily Wundt. Ele que em 1879 fundou na mesma universidade o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo. Então é com Wundt que começa a psicologia, começa a nascer a psicologia como ciência. O Weber, ele foi o primeiro a realizar experimentos psicofísicos, né? Ele não tinha intenção de criar psicofísica. O Weber, ele queria saber como que o sentido da força, o sentido vetorial que a pessoa faz com o músculo, como que esse sentido vetorial ele influencia no julgamento de peso. Ele descobriu que conforme se a pessoa estava fazendo no sentido vetorial oposto ao peso, ela ia sentir mais ela ia sentir o peso como sendo maior. Mas isso não foi o que levou à criação da psicofísica. Foi a descoberta dele, durante os experimentos do peso, do limiar diferencial. O que é o limiar diferencial? É o limiar, tá, que a pessoa ela passa a perceber um estímulo como diferente do que ele era. Então, é um limiar que a pessoa ela nota uma diferença dos pesos, ok? Então, é como se assim, ele fosse mudando de pouquinho em pouquinho e a pessoa ia percebendo um ponto. Esse seria o limiar diferencial. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, imagina que o Weber aqui é o participante, então ele está com 2 pesos na mão, ok? Então, ele tem que falar da diferença de um peso para o outro. Então, vamos supor que ele tenha 2 pesos de 800 gramas, ok? E aí, o que acontece? Você vai adicionando, você adiciona 75 gramas. O Weber não sente diferença. Você adiciona mais 75 gramas, ele também não sente diferença. Só que quando você adiciona mais 75, ele sente diferença, ok? Então você precisou de mais de 200 gramas para o Weber sentir diferença. Só que, quando você coloca 2 pesos de 100 gramas em cada mão dele, e você adiciona 75, ele já nota a diferença. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Significa que, quando o peso é maior, o tanto que você tem que variar para a pessoa perceber é maior. Agora, quando o peso é menor, o tanto que você tem que variar para a pessoa perceber a diferença é menos. E qual que é a implicação disso? A implicação disso são para todos os sentidos, né? Não é só para o tato, ok? E a partir daí, né, depois desse experimento do Weber, que ele mostra que para você perceber, tá, uma diferença apenas perceptível, que eles chamam de DAP, diferença apenas perceptível, né, que é a diferença mínima para você perceber a diferença entre um estímulo e o outro, vai depender do estímulo padrão, do estímulo inicial ou de um estímulo de fundo, ok? Então, mais para frente, o Fechner, que foi quem realmente cunhou o termo psicofísica e quem realmente ele vai formular a lei de Weber, né? Então ele vai falar que aqui dr, que é o limiar diferencial sobre o estímulo, então R de Heinz, que significa estímulo, não é resposta, ok? Igual a uma constante. Então o que essa lei fala? Fala que a diferença o limiar para você detectar a diferença sobre o estímulo
é uma constante. Então significa que se você aumentar o estímulo aqui, né, o estímulo inicial, o estímulo de comparação, o estímulo de fundo, você vai ter que aumentar esse limiar aqui, né? Então é que nem a história do peso, você vai ter que aumentar o tanto de peso. Se você coloca um peso muito grande aqui, você vai ter que aumentar o tanto de peso aqui, ok? Então isso tem várias implicações para o dia a dia, né? Por que que você percebe diferença em alguma coisa quando ela é muito pouca, mas você não percebe quando ela é muito abundante? Bom, como eu disse, o Fechner foi quem cunhou o termo psicofísica, que realmente levou isso para frente. Apesar da formação dele em física, matemática, fisiologia, o interesse dele, que levou ele na criação da psicofísica, foi um interesse filosófico, tá? Ele queria estabelecer uma relação entre a mente e o corpo, que é o propósito da psicofísica, né? A ideia dele era de combater, combater entre aspas, né? Mas de investigar esse dualismo, né? De refutar esse dualismo. Ele queria estabelecer a relação entre mente e o corpo. Ele queria estabelecer uma relação matemática, tá? E como a gente sabe, ele foi muito bem sucedido nisso. Tanto é que o que ficou do trabalho do Fechner não foi nem a discussão filosófica dele, mas foram os métodos psicofísicos que ele trouxe a posteriori, que deixou heranças, inclusive para a própria psicologia, que o Wundt, que estava na mesma universidade deles, herdou muita coisa da psicofísica, utilizou muitos métodos psicofísicos no seu laboratório, e portanto a psicofísica tem uma relação muito íntima com a psicologia no seu início, né? Então a psicologia como ciência ela nasce nesse berço da psicofísica. Então quando você está estudando psicofísica, não é verdade as coisas que às vezes as pessoas falam, que a psicofísica não tem nada a ver com a psicologia. Na verdade, contrário, né? A psicofísica tem tudo a ver com a psicologia, está na formação da psicologia e na criação da psicologia como ciência, ok? E o Weber, ele iniciou a psicofísica com... Ele já tinha escrito um livro antes, ele teve alguns anos de experimento, mas só ficou famoso com a sua obra-prima, que é o livro dele, que é Elementos da Psicofísica, que ele traz os 3 métodos clássicos, tá? Que é o método dos limites, o método dos ajustamentos e o método dos estímulos constantes. O método dos estímulos constantes é um método que o pessoal da disciplina de PGE3 vai fazer o exercício, ok? Então no próximo vídeo eu entro um pouco mais em detalhe nesses métodos.